Fica com medo ou fica na dúvida aí na hora de decifrar o tema da sua redação do Enem? Bom, hoje a gente vai aprender como não ter medo da redação e decifrar da maneira adequada o tema. Olá pessoal, esse aqui é o Redação Enem, entendendo o contexto com texto, e aqui quem está falando é seu professor Gustavo. Bom pessoal, o primeiro cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer a nossa redação é prestar atenção na estrutura do nosso texto. O nosso texto vai ser um texto dissertativo argumentativo. E a gente já falou aqui sobre isso, lembra que a gente falou da diferença dos tipos textuais? Obedecer a estrutura de um texto dissertativo ou argumentativo é a primeira orientação para quem não quer zerar a redação. Então, é a primeira instrução que vai estar lá indicada na sua proposta, tá bom, pessoal? Agora, a partir da abertura do seu caderno de redação, o que eu sugiro antes de você começar a ler seus textos motivadores? Leia a proposta de redação e se atente ao tema. O tema vai estar destacado lá de alguma forma, ou em negrito, ou entre aspas, vai estar lá de alguma forma. A gente vai dar dois exemplos aqui para exemplificar. Então, agora que você já leu os seus textos motivadores, faça uma breve reflexão aí, coisa de 1 minutinho que seja. É um problema? Por que é um problema? De onde vem esse problema? Como resolver esse problema? Depois que você já fez aí essa breve reflexão, aí sim, vamos à leitura dos textos motivadores. Os textos motivadores, eles confirmam a sua tese, confirmam aí a sua reflexão? Ótimo, você está com boas estratégias de leitura. Agora aí, a leitura dos textos motivadores vai para um caminho diferente aí do que você estava propondo, do que você tinha pensado? Então, gente, é preciso rever as suas estratégias de leitura. Lembra aí que a gente já falou sobre hábitos de leitura nessa videoaula aqui. Então, volta lá e reforça aí seus hábitos de leitura, tá bom, pessoal? Gente, os textos motivadores, eles servem como excelente ponto de partida para a sua redação. E é importante saber que eles sempre vão estar inseridos no tema. Não tem como eles estarem fora do tema, não. Então, ótimo. Você pode usar aí como base para você pensar nos seus argumentos, mas como ponto de partida. Lembra que na sua redação, você não pode, nunca copie trechos dos textos motivadores na sua redação. Porque essas linhas dos textos motivadores que você copiou, elas vão ser descontadas. Elas não vão ser contadas aí na análise final, tá bom? Pessoal, vamos dar uma olhadinha em alguns temas de redações anteriores, só para a gente ver como é que a gente identifica e não fica perdido na hora de fazer a redação? Tá, eu vou colocar aqui na tela, estou colocando aqui, o tema da redação de 2015. Olha só, se a gente olhar no início da proposta de redação, eu consigo localizar em negrito a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ok, antes de passar para os textos motivadores, vou fazer uma reflexão. Aqui a gente está falando sobre a persistência, então é algo que vem de anos anteriores, da violência, e que a gente está falando de agressão, morte contra a mulher na sociedade brasileira. Os temas da redação, gente, sempre vão estar voltados para a sociedade brasileira e sempre vão ser temas atuais. Não ser temas aí de muito tempo atrás, temas da época da Segunda Guerra, sempre vão ser temas atuais, que tem a ver com o cotidiano, com o convívio da sociedade brasileira atual. A partir dessa reflexão que a gente faz sobre esse tema, isso é um problema? Por que isso é um problema? De onde vem esse problema? E como eu faço para resolver esse problema? Aí sim, vamos passar para a leitura dos textos motivadores. Aqui a gente tem gráficos, tem cartazes de conscientização, tem impacto em números da violência contra a mulher, tem uma contextualização, tá ok? Isso tudo serve como base para a gente construir a nossa argumentação, mas serve como base, tá? Você tem que trazer outros conhecimentos de outras áreas de ensino para estar inserindo na sua redação, isso é muito importante. Agora vamos colocar aí mais um tema mais recente aqui da redação, tá bom? Olha na tela, foco na tela. No tema da redação de 2017, a proposta não estava lá evidente no início do texto. A gente vai achar a proposta de redação aqui, olha, lá embaixo na página. Não está em negrito, mas eu consigo achar.
desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, tá entre aspas. Essa é a proposta de redação. E aqui eu vou fazer minha reflexão. É um problema? Por que é um problema? De onde que vem esse problema? E como é que eu faço para resolver esse problema? A partir dessas reflexões, vou avaliar os textos motivadores para tentar entender. Às vezes a gente não está muito familiarizado com o tema, mas a gente vai tentar usar os textos motivadores para tentar entender um pouco da situação e construir nossa argumentação. Eles vão nos levar a lembrar de um monte de situações, inclusive do cotidiano, para a gente construir e embasar nossa argumentação e usar na nossa redação. Lembre que você não vai usar uma história pessoal, que você tem que usar uma história, um conhecimento comum que possa ser comprovado. Mas a partir desse conhecimento cotidiano, vivenciado por você, você pode construir uma argumentação generalizando aquilo que você já vivenciou. Nesse ponto, eu quero me preparar um pouquinho, deter aqui um pouquinho para dar um exemplo. Vamos supor que você vai comentar aí que você, na sua experiência, você nunca conviveu com surdo mudo na escola. Olha só, é verdade, nunca convivi com surdo mudo. Onde é que eles estão? Já que existem tantos surdos mudos espalhados pelo Brasil. A partir dessa constatação pessoal, eu posso generalizar. Poucos são os brasileiros que convivem cotidianamente com surdos mudos dentro da realidade das escolas brasileiras. Olha só que legal. Então, gente, eu vou finalizar essa aula com alguns toques aqui para você ficar ligadinho aí e não perder tempo nessa preparação para a sua redação do Enem, tá bom? Diversifique as suas estratégias de leitura. Leia de tudo um pouco. É muito importante a gente estar ligado e ler vários textos, mesmo que você não leia aprofundadamente, mas que você leia de tudo, pelo menos um pouquinho. Leia artigos de opinião. É muito importante você entender como é que jornalistas, psicólogos, filósofos, redatores, economistas traçam opinião sobre determinado assunto. Procure criar expectativas sobre um texto ao ler um título, para ver se o texto confirma suas hipóteses. Então, a partir da leitura da manchete, já começa a criar as expectativas, já começa a traçar suas estratégias de leitura para saber sobre o que é aquele texto e para ver se as suas estratégias de leitura estão adequadas, se o que você lê confirma o que você esperava, o que você pôde perceber no título. Agora eu vou dar alguns toques aí para você ficar tranquilo em relação ao provável tema da redação, tá bom, galera? Pessoal, o tema, ele nunca é complexo demais. Ele sempre vai estar ligado a alguma coisa do cotidiano do brasileiro, alguma coisa ligada à sociedade. Então a gente não precisa ficar pensando assim, procurando cabelo em ovo para falar assim, não, o tema vai falar sobre Chernobyl, vai falar sobre derramamento de césio em Goiânia nos anos 60, 70, eu nem lembro quando foi, né? Quando é que foi isso? Bom, gente, o tema sempre fala do Brasil. Então, ao contrário das outras disciplinas aí que você tem um conhecimento sobre a economia mundial, aqui a gente vai falar sobre alguma coisa dentro da sociedade brasileira. Então, não precisa se preocupar nesse momento aí, com culturas muito divergentes da nossa, porque a gente vai falar de sociedade brasileira nesse tema da nossa redação, tá bom? E o tema, gente, sempre fala de uma questão atual. Então, igual eu falei agora do vazamento de césio aí em Goiânia, o tema não vai falar disso, o tema vai tratar de alguma coisa que está ligada a um problema atual da sociedade brasileira. Vamos pensar em desarmamento, em doenças sexualmente transmissíveis, propaganda infantil, né, publicidade infantil, esse tipo de coisa. Coisas que fazem parte do cotidiano, coisas que estão aí na nossa atualidade, coisas que nós podemos aí estar questionando e avaliando no nosso dia a dia. Bom, pessoal, muito obrigado a quem chegou até aqui. Vou te pedir aí para dar um like no meu vídeo, para que outras pessoas também possam ter acesso. E caso você esteja gostando ou tenha algum comentário para fazer, olha aí, faz um comentário aí no vídeo, deixa sua opinião, que isso é muito importante para mim, para que o canal continue crescendo e outras pessoas também possam ter acesso, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom trabalho, uma ótima semana e vamos que vamos, né, galera?